falando das fases de aplicação das punições. Nós vamos conversar rapidamente sobre essa fase da pagelança ou do xamanismo. Essa é a primeira fase considerada mística, porque havia a punição para quem se portasse mal, e não importa se era uma pessoa considerada infrator, se era a sua família ou se a própria tribo inteira, porque se considerava que o pajé ou o dono, o chefe daquela tribo, ele percebia que, havendo um mau comportamento humano, era necessário aplacar a ira dos deuses, porque considerava-se que as divindades se irritavam com esse comportamento humano errado, entre aspas. Então, é uma fase muito anímica, porque esse mau comportamento era considerado como causador de prejuízos meteorológicos que afetavam as safras e, consequentemente, a economia da comunidade. E esse resultado era muitas vezes injusto, porque não havia personalidade da pena. Qualquer um, de acordo com o entendimento do paterfamilias, que era o pajé ou o chefe do clã, caía sobre os seus subordinados. Como segunda fase, temos o direito das ordalhas. A época das ordalhas é a época dos julgamentos divinos, que foram muito comuns na Europa medieval. Nesse período, eles praticavam um tipo de prova judiciária irracional para determinar a culpa ou a inocência do acusado por meio da participação da natureza, cujo resultado seria interpretado como juízo divino. Como assim? Botaram Deus de novo? Pois é, na primeira fase eram os deuses, havia um panteão que se confundia com os aspectos até meteorológicos, de chuvas fortes, secas, enchentes, etc. Nesse direito das ordalhas, passa a ter o julgamento divino monoteísta, de um Deus apenas. Ou seja, partia da premissa que Deus protegeria o inocente a qualquer custo. Então, entendendo que Deus protegeria o inocente, o acusado era amarrado no seu pescoço com uma pedra e arremessado na água. E se ele sobrevivesse a esse teste debaixo d'água, ele era considerado inocente. E como inocente nessa prova irracional, Deus o teria protegido. A outra prova irracional se constituía em andar sobre brasas quentes. Pois é, se ele não se queimasse e sobrevivesse depois de andar muitos metros nessas brasas incandescentes, é porque Deus o salvara. Caso contrário, -1. Vejam que absurdo. Pois é, saímos da pagelança do xamanismo, passamos pelas ordalhas, e aí quando você pensa que no período medievo ou medieval, pensa que, peraí, acabou, né? Não pode piorar? Não mesmo. O Concílio de Latrão, na Itália, de 1215, no século XIII, aboliu as ordalhas, mas substituiu esse tipo de julgamento com provas irracionais por séculos de Inquisição. E aí nós vivemos um momento histórico que envolve a Reforma Protestante, a Contra-Reforma Católica e o início dos processos inquisitivos que foram estabelecidos pela Igreja Católica. Nesse processo inquisitivo, cuja igreja que praticava a hegemonia naquela época determinava, não havia contraditório, não havia ampla defesa, e os inquéritos, os procedimentos inquisitivos propriamente ditos, aconteciam mediante torturas de todas as formas, como meios de obtenção de confissões, julgamentos secretos, não públicos, perseguições, e inúmeras pessoas inocentes foram dizimadas. Nos chamados Burning Times, cerca de 9 milhões
de pessoas foram investigadas, julgadas, sentenciadas e executadas pelo Tribunal Inquisitivo. E aí, quando você acha que não pode piorar, eis que surge o absolutismo monárquico. Você sai da pagelança, vai para o direito das ordalhas, as inquisições medievais e o absolutismo monárquico surge em decorrência de uma sociedade feudal, onde o rei imperava acima de tudo e todos, sendo então o monarca, ele, o rei sol. A lei se confundia com a sua vontade, l'état c'est moi, como já diria aquele famoso rei francês. Era ele que decidiria apontar quem era o inocente e quem era o culpado de qualquer ação e sentenciá-lo sumariamente a seu bel prazer. Exatamente. E aí você passa a perceber que anos, séculos se passaram com atrocidades, com hoje consideradas injustiças e provas irracionais. E aí surge uma lanterna em meio a essa escuridão, que é a quarta fase da aplicação das punições, que é exatamente o iluminismo ou a fase da ilustração, que começa a irradiar no século XVIII na França, onde surgem então os jusfilósofos, que passam a questionar os arbítrios causados pela vontade imperativa do rei. E aqui, mais uma vez, nós seguimos para a arte que imita a vida, porque você vê novamente uma grande produção cinematográfica, além, obviamente, da produção literária, sobre esse tipo de fase, onde no século XVIII, precisamente em 1770, um grande escritor chamado Jean-Jacques Rousseau, que teorizou a respeito do contratualismo ou da teoria do contrato social, apresentando, então, quem seria aquela famigerada palavra que adjetiva uma pessoa que está à margem da sociedade, que é o marginal, o marginalizado, quem é posto à margem. Quem aqui se lembrar, principalmente as pessoas mais antigas, costumam dizer: epa, meu neto, não se aproxime de fulaninho, porque ele é um marginal. Ou seja, a sociedade, de acordo com essa teoria, teria elencado um contrato social com regras claras, onde cada pessoa teria abdicado um pouco da sua liberdade em prol do coletivo, e aquele que violasse o contrato social, violando o direito do próximo, deveria ser segregado ou posto à margem da sociedade. Então, nessa fase do iluminismo, eles passaram a dizer: olha só, não é a vontade do pajé, não é a vontade de Deus, não é a vontade do rei, mas deve haver um critério que a maioria concorde para que nós possamos causar um castigo em cima de outra pessoa. E que critério é esse? Jean-Jacques Rousseau falou a respeito do contrato social, mas ele não é o único. Eu posso citar aqui como outra obra embrionária do nosso direito penal e que merece menção é do Marquês de Beccaria, o Cesare Bonessana, que é o autor do livro dos Delitos e das Penas. Pois é, ele também, se você puxar da memória, ele também é mencionado em criminologia. E aí você vai ver como o direito penal, ele é multidisciplinar, multifuncional, e ele acaba bebendo de diversas outras ciências, como a filosofia, a sociologia, e não é à toa que aqui nós estamos considerando os jusfilósofos, que iniciaram, então, a sua jornada a partir do iluminismo. E voltando aqui para o Marquês de Beccaria, ele foi um marco da escola clássica da criminologia. Ele também foi um arcabouço dos direitos humanos e apresentou princípios até hoje
fundamentais do direito penal. Naquela época era muito embrionário, porque não havia uma sistematização. Mas você começava a perceber que esses autores se preocupavam com a justiça e tentavam tirar do arbítrio de uma pessoa o castigo para a outra. E aí você passa a ver que esse pensamento toma voz, se avoluma e chega na nossa tão conhecida Revolução Francesa. Todos esses momentos históricos, esses livros renderam sangue, suor, lágrimas e muitos levantes. Então, nós temos aqui a ascensão da burguesia, com as brigas jacobinas, com questionamentos sobre a aplicação da pena, aplicação dos castigos, percebendo a necessidade da sistematização do direito penal como um sistema ou dogma para ser usado tal qual uma fórmula matemática que causasse a retribuição legal das condutas, e não apenas a vontade de uma pessoa imperando sobre as demais. Então, a partir dessas revoluções e desses estudiosos, que foram muitos, eu pensei dois aqui para debater com vocês, nós tivemos o reconhecimento da necessidade da sistematização. E essa sistematização fez com que outras revoluções, além da Revolução Francesa, e aqui eu cito como exemplo a Revolução Industrial e a independência das 13 colônias inglesas, que hoje trouxe a formação dos Estados Unidos da América, trazendo novas perspectivas e princípios revolucionários que passaram a questionar a forma da aplicação das penas.